mas gostaríamos de agradecer ao Dr. Vani por concordar em participar do painel Vida no Campo esta tarde. O sermão foi na Geórgia esta manhã. Ok, então dedicamos cerca de 20 minutos para a vida no campo, portanto, eu gostaria de perguntar se você pode nos dar algum aspecto mais espiritual sobre a vida no campo em geral, sobre o seu ponto de vista a respeito. Bem, eu acho que morar no campo é o que Deus originalmente planejou para nós. Deus criou Adão e Eva num jardim, e ele disse para Adão que ele deveria cuidar do jardim, cultivar esse jardim. E cultivar não necessariamente significa trabalhar, porque essa palavra em hebraico significa manter, tomar cuidado. E parece que Adão falhou nessa tarefa, porque ele deixou Satanás entrar no jardim. Então Adão tem essa responsabilidade espiritual para com a terra, que era manter Satanás fora da terra. Eu já notei que quando as pessoas vivem em ambientes urbanos, elas frequentemente se desconectam dos ciclos da natureza e, portanto, frequentemente se desconectam do próprio Criador. Então, se você acha que leite vem do supermercado e essa é a única coisa que você pensa quando você tenta pensar de onde vem o leite, você vai ter um senso de desconexão com Deus. E assim que você começa a cuidar de um pedaço de terra, nem que seja de 3 por 3 metros, você começa a ficar consciente dos ciclos da natureza. Você começa a perceber a necessidade do orvalho de manhã e de tarde. E durante os meses de verão, você espera que a chuva refrescante chegue. Você também se preocupa com o fato de que existem ervas daninhas e pelo suor da sua testa você comerá. E você começa a se sentir muito mais conectado com a natureza. E na verdade você desenvolve... Eu tenho uma plantaçãozinhas de batata em casa. É engraçado porque meu irmão tem uma horta completa, mas eu planto somente batata. Eu quero o máximo de calorias possível para o mínimo de trabalho possível. E daí eu pesquisei um pouco e li que se você simplesmente deitar a batata na terra, não precisa nem colocar debaixo da terra. É só colocar na terra e cobrir com uns 9 centímetros de feno. Elas já vão crescer muito bem. E eu vejo as minhas plantas brotando e penso, será que isso é tudo o que a jardinagem é? Isso aqui é legal. Eu vou ter uma colheita. Mas uma vez que você planta uma horta, você começa a ficar atento aos ciclos da natureza, você começa a ficar atento à sua dependência de Deus. Pela chuva, pela primavera, você se torna consciente da batalha diária pela sobrevivência contra insetos, ácaros e tudo o resto que pode devorar suas plantas, e mofos e pragas. Então isso te remete ao Criador espiritualmente uma vez que você começa a plantar. E isso também faz com que você desenvolva uma natureza de cuidado, porque, por exemplo, se você for plantar tomate ou qualquer outra coisa, você começa plantando a sementinha num potinho e você deixa, pelo menos em Michigan a gente deixa dentro de casa por alguns meses, até que comece a brotar e vai crescendo. E quando a temperatura não cai a menos de 10 graus por algumas noites, você sabe que pode pôr do lado de fora que não vai morrer. Então é tipo, eu não diria que é como ter um bebê, mas a partir daquele momento que você começa a semente ali, você nutre ela, você cuida e você cuida. E isso desenvolve um lado cuidadoso na sua natureza, que na verdade é uma coisa positiva, porque você aprende coisas como paciência, você aprende coisas como qual é o resultado que eu quero e como que eu faço para chegar nesse resultado. E quando você tem filhos, essa é a mesma mentalidade que você precisa ter com eles. Ter paciência, ter cuidado. Eu sei como deve ser o resultado e eu sei o que fazer para chegar nisso. Então é bom para ser pais, é bom para fazer discípulos. Isso te ensina paciência e te tira da internet, da televisão e do telefone. E também te ajuda a praticar uma atividade física saudável do lado de fora. Então, homens, eu sou um homem também, eu gostei dessas mudanças no meu caráter. Ter que regar as plantas, arrancar as ervas daninhas, ver as plantas crescendo, cuidar delas. Isso desenvolve um lado de cuidado que, do contrário, os homens não teriam. Ok. É engraçado que você mencione isso porque Joane, eu não a vejo aqui hoje, ela me perguntou na semana passada se eu havia plantado minhas batatas e eu disse a ela, não, eu não plantei ainda, mas tivemos uma senhora que, eu não sei, já tem alguns meses, ela tinha um livro, Jardinagem de Fardo de Palha, e ela explicou exatamente o que você estava indicando lá. Então, ok. Então, ouvindo o seu sermão hoje, e eu ouvi você dizer algo onde os anjos vão proteger o povo de Deus. Então, em relação a este
comentário, se você puder, talvez, explicar sobre pessoas que não podem se mudar para o campo, que muitas pessoas estão pensando em segurança e coisas desse tipo, seja por razões físicas ou por causa da idade e coisas assim, se você pudesse associar esse comentário. Isso é uma coisa muito geral, mas existem pessoas que estão morando em cidades nos Estados Unidos e elas pioraram muito nos últimos 10 anos. Certo? Elas se tornaram mais violentas, as leis e a ordem estão se desintegrando, muitos crimes violentos, muitas drogas, e se tornando a cada dia menos e menos parecido com o lugar que você queira criar suas crianças. Se você é uma pessoa de idade vivendo sozinha e você, por exemplo, precisa de acesso ao hospital para fazer hemodiálise toda semana, você precisa morar perto de um centro médico, não tem como fugir disso. Então todos nós estamos tendo que tomar decisões difíceis e rápidas. Mas a boa notícia da Bíblia é que não é um pecado se você morar nos subúrbios de Atlanta ou numa área rural no Tennessee. Nenhuma dessas escolhas é um pecado, de acordo com o que eu vejo nas Escrituras. Mas Deus pede que nós façamos o nosso melhor com aquilo que nós temos. Mas tem algumas pessoas que estão literalmente amarradas a um ambiente mais urbano por causa de, por exemplo, tratamento de saúde, por cuidar de algum parente de idade que não pode se mudar. O seu emprego pode te exigir ficar na cidade. Mas o que eu tenho visto é que cada vez mais pessoas que não são cristãs estão saindo das cidades. Então, se você olhar para o leste do Tennessee, na área de Greenville, tudo que chega ao mercado está sendo comprado por pessoas de Nova York. Mesmo antes de chegar no mercado, as propriedades já são vendidas. Então, até mesmo as pessoas seculares estão enxergando que os benefícios de viver numa cidade estão se desintegrando. E essas pessoas estão procurando mudar para o campo como um lugar de refúgio. Então, minha sugestão, o meu conselho é que se você tiver recursos e possibilidade de mudar para um lugar mais quieto, nós sabemos pelo espírito de profecia que o sinal para mudar para o campo é a lei dominical ser aprovada. Mas, na minha opinião, esse não é o primeiro, mas o último sinal. Mas, como pessoas sábias, nós podemos ver o que está acontecendo. Então, se nós quisermos nos preparar e ter um ambiente saudável para as nossas famílias, e preservar o nosso suprimento de alimento e ter capacidade de produzir alimento, nós precisamos mudar assim que pudermos para um lugar mais rural. Isso talvez envolva sacrificar uma carreira glamurosa, talvez no centro da cidade, para ganhar talvez menos dinheiro, e ganhando menos dinheiro você provavelmente terá mais tempo para fazer o que é importante e preparar espiritualmente você, a sua família e os que estão ao seu redor. E se você pode se mudar, a minha sugestão faz muito mais sentido mudar para um lugar onde você pode ter uma capacidade de produzir alimento, onde você pode ter mais segurança para morar, mas reconhecendo que algumas pessoas não poderão se mudar. E elas estão amarradas à cidade ou aos subúrbios por causa de questões de saúde, educação ou de alguma outra razão, e nós não queremos condenar essas pessoas que fizeram essas escolhas. Se você tem essa possibilidade, Deus te deu os meios para fazer isso, Deus seja louvado. Daniel continuou em Jerusalém, na Babilônia, quando todo mundo voltou para Jerusalém. Certo? Quando Zorobabel voltou, quando Ciro se tornou rei, Daniel não voltou com ele. Daniel continuou e acabou morrendo onde hoje é o Irã. E você pensa, por que Daniel não voltou para Jerusalém? Ele orava 3 vezes por dia, por que ele não voltou? Nessa altura ele já tinha uns 90 anos e essa jornada talvez fosse muito difícil para ele. Então quando Deus apareceu a Daniel, que já era um homem de idade, que basicamente passou a vida de adulto inteira sendo escravo de reis estrangeiros, e Deus afirma em Daniel 12, descansa em paz, tu és um homem muito amado. E ele diz isso algumas vezes, tu és amado. Mesmo você tendo ficado na Babilônia literal, isso não quer dizer que Deus tenha te abandonado. Então eu não acho que nós devamos condenar pessoas que não tomaram essa escolha, mas nós reconhecemos que algumas pessoas não têm escolha. E isso é um convite para nós compartilharmos com aqueles que não puderem fazer essa escolha. Eu tenho um colega de trabalho que tem que levar alguém da família 3 vezes por semana para fazer hemodiálise. E isso limita que ele more numa região e não tem nada que ele possa fazer contra isso. Mas ele está guardando o 5º mandamento ao honrar a mãe dele. Isso significa morar perto de um hospital. Então não acho que nós devamos condenar ninguém pelas decisões que eles fizerem, mas se no momento eu tivesse uma oportunidade de mudar para uma área rural, mesmo que isso significasse tolir minha carreira ou diminuir meu salário, se eu pudesse eu iria enquanto nós ainda podemos. Ok, você sabe,
É engraçado você mencionar isso. Eu cresci em uma dessas cidades que você mencionou antes. Eu sou de Nova Jersey. E isso não é, você sabe, é, ah, eu jamais voltaria. Eu nunca voltei. Eu saí quando eu tinha 18 anos, quando eu servi o exército. Então, se você tem... Você acha que a ênfase das pessoas que têm filhos deveriam dar uma ênfase maior para sair desses locais? Eu acho que o sistema de ensino público nos Estados Unidos hoje é como a Sodoma e Gomorra dos dias atuais. Sem ser muito específico, quando a Flórida aprovou a lei que a mídia chamou de Lei Não Fale de Gay, o que os legisladores da Flórida estavam dizendo é: ninguém pode ensinar crianças de jardim e pré-escola sobre orientação sexual ou identidade de gênero. Isso nem deveria ser um ponto de discussão nas escolas públicas, nem deveria ser ensinado, a maior parte disso é besteira mesmo. Então nós vemos que as escolas públicas não mais são centros de aprendizado, mas são centros de indoutrinação e ideologia sem Deus. Então, se você tiver a chance de fazer educação domiciliar ou colocar seus filhos numa educação cristã, mesmo isso é questionável hoje em dia, mas até mesmo sair das cidades é sábio se você valorizar a salvação eterna dos seus filhos. Porque o que acontece nas escolas hoje, sabe, tem muitas drogas, muito álcool, muita promiscuidade. Se você falar com as crianças do sistema público de ensino, vão te dizer que mais ou menos a metade ou um terço das crianças não mais se identifica como hétero. Se identificam como queer ou questionante ou não binários, porque é isso que é legal hoje em dia. Então nós temos visto a indoutrinação das crianças hoje em dia. E assim como no livro de Jonas, as pessoas de Nínive não sabiam a diferença entre a esquerda e a direita. E as nossas crianças e nação estão sendo doutrinadas, eles não sabem mais o que é certo e errado. E eles estão pagando uma terrível consequência com toda a imoralidade que vem com isso. Então eu encorajo as pessoas e os pais a seriamente considerarem: será que Deus não está abrindo uma porta para mudar para uma área mais rural? E se necessário fazer educação domiciliar para proteger as crianças o máximo possível? Amém. Amém. Então, você tem uma pergunta? Ok. Boa noite a todos. Eu trabalhei tanto na pública. Desculpe-me. Trabalhei tanto em escola pública quanto em particular. Nossa escola. Não tem diferença. Não mais. Deixe-me colocar dessa maneira. Quando eu trabalhei em West Palm Beach, a faculdade lá, eu trabalhei em Milwaukee, Wisconsin. Eu achava que ainda estava numa escola pública. E eu sei como devíamos agir. Mas não há nada como educar seus filhos em casa. Porque eu sei que não é a mesma coisa. Educar filhos em casa e estar nas instituições adventistas é quase a mesma coisa que estar numa escola pública. E se eu puder comentar sobre o que o irmão disse, o sistema de educação adventista na América do Norte atualmente está andando na beira de um precipício. Parte disso são feridas causadas pelo próprio sistema, e parte é porque, especialmente na educação superior, mais e mais da nossa liderança estão promovendo abertamente teoria crítica de gênero. Na Walla Walla já é o segundo ano que promoveram um evento do orgulho gay. O primeiro foi no ano passado, o segundo foi nesse ano agora. E me parece que nas nossas escolas existem dois processos importantes rolando sobre o sistema de educação superior. E ambos esses processos procuram forçar instituições cristãs, inclusive adventistas, a criar um ambiente acolhedor para a comunidade LGBTQ+. E verbas federais dependem disso. E sem verbas federais, todas as nossas faculdades teriam que fechar, a não ser a Weimar. Mas mesmo se eles não te pegarem através das verbas, eles te pegam através do reconhecimento. E houve um caso de liberdade religiosa muito famoso no Canadá há uns 4 anos atrás, o caso da Universidade Western. Os que se formavam em direito queriam fazer a prova do exame da ordem. E a Associação da Ordem dos Advogados disse que até essa universidade, Case Western,
Até que vocês mudem a definição de casamento, nós não vamos aceitar formandos da sua instituição. E isso foi para a Suprema Corte e a Ordem dos Advogados ganhou e essa universidade cristã perdeu. Então o que nós veremos é que as nossas instituições serão atacadas a partir de 2 frontes. Ou vocês se dobram à revolução sexual, vão perder o financiamento estudantil, o que acabaria com essas faculdades. Ou o sistema de licenciamento e reconhecimento vai dizer para as faculdades: nós exigimos que vocês sejam mais afirmativos para a comunidade LGBTQ, ou vocês vão perder o reconhecimento pelo Ministério da Educação e ninguém vai querer estudar mais lá. E essas são as pressões internas. Agora, do lado de dentro, temos muitos líderes que beberam do suquinho envenenado do politicamente correto e abertamente estão promovendo Sodoma e Gomorra dentro das nossas instituições. A propósito, isso daqui está sendo transmitido? Você está sendo transmitido agora mesmo. Sim, transmissão ao vivo, agora mesmo. Então, eu não vou retirar o que disse porque é verdade. Nós estamos cometendo o suicídio das nossas instituições. Nós perdemos a coragem de nos opor à mentalidade cultural da moda. Esquecemos que ser discípulos de Jesus significa nadar contra a corrente popular. E estamos fazendo tudo o que podemos para receber os aplausos desse mundo caído sem Deus. E é difícil ver como Deus poderia abençoar isso. E como resultado disso, eu acho que pais dos Estados Unidos que querem que seus filhos recebam uma educação, talvez seria melhor que eles enviassem seus filhos para estudar numa faculdade, por exemplo, nas Filipinas, ou na África Oriental, no Quênia, ou na Argentina. Eles têm uma escola de medicina excelente, $200 por mês com tudo incluso. Você não tem como achar por mais barato que isso. E eles aceitam também pessoas que não falam espanhol lá. Então ainda existem escolhas excelentes. Há 100 anos atrás, as pessoas enviavam os filhos para os Estados Unidos para estudar. Hoje em dia, nós temos que pensar em enviar os filhos para fora para serem educados. Porque o que tem acontecido cada vez mais nos nossos campi universitários é a propagação de ideologias ímpias. E essa é uma das muitas teorias críticas que tem por aí. Então, obrigado, irmão. O que você mencionou é relevante. Precisamos estar atentos ao fato de que Deus sempre tem pessoas que não curvaram sua vontade a Baal. E quando falamos de algo como um todo, e pode até ser a maioria, precisamos dizer há alguns, porque há alguns que estão de pé. Eles podem até não ganhar, mas estão se levantando contra isso, e em uma área que vejo que as escolas adventistas não se curvaram para os satanistas. Os satanistas processaram o sistema escolar público porque se existe uma escola que permite aos alunos rezar ou fazer qualquer coisa com a Bíblia, os satanistas entram e dizem que as crianças precisam aprender sobre Satanás também. Por isso, sim, quero dizer, procure. Eles querem seu tempo com as crianças também. Por isso, não vi nem li nada sobre os adventistas cometerem alguma falta, mesmo que tenhamos feito um monte de coisas que não deveríamos fazer, mas até agora Deus pode ter 7.000 que não se curvaram a Baal. Se nos concentrarmos mais nestes e orarmos mais, talvez temos mais a temer os de dentro do que os de fora. Eu tenho que olhar meu celular de vez em quando, mas enfim, só precisamos ter cuidado com tanta negatividade, porque já temos muito disso acontecendo por toda parte. Exatamente, irmã, porque existem pessoas que eu conheço na Andrews, na Southern, na La Sierra, que estão combatendo o bom combate da fé e tentando conter essa onda de secularismo e ateísmo dentro das áreas que elas atuam. E eles são professores fiéis, tementes a Deus, e eu gostaria que meus filhos aprendessem dessas pessoas. Eu diria que o melhor conselho que eu posso dar é que se você tiver um filho ou uma filha que quiser estudar enfermagem, vai e visite o departamento de enfermagem e converse com os professores lá e descubra a posição deles sobre essas questões. Porque uma instituição inteira não é igual, ela varia de departamento para departamento. Então digamos que o departamento de arquitetura da Andrews tem um evangelho muito sólido. Digamos que eles defendem o evangelho muito solidamente ali. Então é bom ir e falar com os professores. O que vocês estão tentando alcançar, realizar aqui? Que ideologias que vocês aceitam ou não? Então tome suas decisões com base nisso, porque o fato é que não importa onde seus filhos forem hoje em dia, essas ideias vão alcançar eles de qualquer jeito. Tá na atmosfera, você não tem como parar isso, está na música, nos filmes, até nas notícias na internet.
Meu filho achou um emprego de verão numa loja de óculos. Tudo bem, mas na plaquinha do nome dele diz pronomes preferidos ele, dele. Sabe, ele, dele. E eu perguntei, pra que isso? Ele disse, sabe, eles perguntaram os pronomes preferidos, eu não quis dizer, eles colocaram ele, dele. Ok, tudo bem, não foi ele que pediu por isso. E eu disse, você deveria ter escolhido um pronome venerável mestre, ou eu sou um retardado, sabe? Esse é meu pronome, sabe? Toda vez que alguém falar comigo, tem que dizer, eu gostaria de falar com eu sou um retardado, sabe? Pra deixar eles sem graça. E... sabe, a questão é que essas coisas estão em todos os lugares. Está em Hollywood, na Disney, a Disney está promovendo isso. Então achar que as suas crianças não vão ser expostas a isso, mesmo que morem numa ilha em algum lugar, não é uma coisa muito real. Sabe, eu falaria com os líderes dos departamentos, falaria com os docentes e veria qual é a opinião deles. Talvez esse seja o melhor conselho. Ali tem uma pergunta. Ok, bem rapidinho. A melhor escola preparatória é que você não paga mensalidade, amém? Pastor, eu concordo com muitas coisas que você está dizendo e também concordo com meu irmão Richard com algumas das coisas que ele está dizendo. Deus me abençoou por 31 anos de educação. 8 desses anos foram em escolas adventistas e 3 desses 8 anos em escola adventista eu era o diretor. Em uma das escolas eu era professor da pré-12, perto de Detroit. Mas aqui está o que eu quero dizer. A escola pública sobre a homossexualidade, a agenda está lá. As escolas cristãs, como minha irmã disse aqui, existem boas escolas adventistas do sétimo dia e universidades. Mas quando entra dinheiro e financiamento do governo, aí você está morto, pastor. E chega um ponto em que nós, como escolas adventistas do sétimo dia, aqui na América, não temos escolha ou vamos perder esses fundos. Uma outra coisa que eu quero dizer é, a irmã ali, ela estava morta de novo. Uma vez, eu estava pensando em fazer um curso bíblico em uma escola pública e eu tinha conseguido permissão dos pais, do diretor e de tudo. Depois eu fui à internet e pesquisei se eu tivesse começado aquele curso bíblico na escola pública, então os satanistas poderiam entrar e eles poderiam ter um estudo bíblico sobre o satanismo. Então, você está dentro disso. E a última coisa que eu tenho a dizer, eu quero que os santos de Deus orem por mim, por favor, porque eu estou tentando voltar para a escola adventista, porque é aqui em cima agora. Eu não posso lidar com isso, eu não posso lidar com isso, eu não escolho mais lidar com isso porque é demais. E para finalizar, aqui está outra coisa que eu faria. Eu manteria uma Bíblia em minha mesa nesta escola pública. Eu manteria uma Bíblia em minha cabeça se uma criança ou um aluno ou um pai viesse até mim e fizesse uma pergunta. Então eu poderia lhes dar uma resposta. Então seria minha isca, meu anzol. A pergunta da Mama Bi é: que impacto o movimento LGBTQ tem sobre as organizações sem fins lucrativos? Essa é uma boa pergunta. De acordo com as regras da Receita Federal dos Estados Unidos, ninguém automaticamente tem o direito de receber o status de organização sem fins lucrativos. A Receita é que tem que determinar se a sua organização contribui para o bem comum da sociedade. Existe um teste de bem público, bem comum. E mais cedo ou mais tarde, aqueles que discordam com as leis de orientação sexual ou identidade de gênero que estão vindo por aí, serão vistas como agindo em desarmonia com o bem da sociedade, e elas perderão esse status de organização sem fins lucrativos. Então, no final das contas, isso vai desaparecer. Basicamente, existe um teste de benefício público. Você tem que estar beneficiando a sociedade. Agora, nós temos o que é conhecido como Lei da Igualdade aqui nos Estados Unidos da América. Vocês já ouviram dessa Lei da Igualdade? Então, a Lei da Igualdade foi basicamente uma série de exclusões, excluindo todas as proteções contra pessoas que desejam diferenciar pessoas com base na orientação ou identidade de gênero. E essa lei basicamente adicionou a identidade de gênero e orientação sexual como classes protegidas na Lei de Direitos Civis. Então, atualmente, você não pode diferenciar pessoas baseando-se na idade, sexo ou origem étnica. E eles vão adicionar a identidade de gênero e orientação sexual.
Mas parte do problema é que todas as orientações sexuais estão inclusas nisso. Todas as orientações sexuais. O que significa? E uma orientação sexual é geralmente definida como uma atração sexual exclusiva por X, Y ou Z. Então, se eu tenho uma orientação sexual exclusiva por, digamos, porquinhos da Índia, eu seria um porquinfóbico, um porquinhófilo. Isso não pode ser usado contra mim. E se você for um candidato a um emprego numa escola primária, e você disser, a minha orientação sexual é que eu sou atraído por menores, ou seja, um pedófilo, de acordo com a lei da igualdade, isso não poderá ser usado contra você num processo seletivo. E se você tiver interesse por animais, isso é chamado de zoofilia ou bestialismo, isso não pode ser usado contra você. E se você tiver interesse por motos, que é uma coisa majoritariamente de homens brancos de meia idade da classe trabalhadora, arrombando funerárias e tendo relação com gente morta, o que tipicamente é uma fração muito pequena da sociedade, isso não poderia ser usado contra você. Então, se nós tivéssemos aprovado essa lei da igualdade lá em 2021, nós teríamos que normalizar a pedofilia, zoofilia, necrofilia e todo tipo de perversão sexual conhecido pela humanidade teriam que ser classes protegidas sob a lei de direitos civis americana. E isso teria consequências terríveis. A igreja deixaria de existir de tanto levar processos. Se tivesse um casal de homens e um deles se candidatasse para ser um pastor nessa associação e a associação dissesse não, e essa lei da igualdade especificamente diz na seção 1156 que a lei de restauração da liberdade religiosa não pode ser usada como defesa contra denúncias de discriminação feitas sob a lei da igualdade. A lei de restauração da liberdade religiosa codifica a primeira ementa da Constituição para as igrejas. Então, atualmente, uma igreja não é obrigada a contratar um homem gay como um pastor, porque nós podemos dizer não, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Se a lei da igualdade tivesse sido aprovada, essa defesa seria eliminada. Nós seríamos processados por pessoas que sabem que a igreja não os contrataria, mas também sabem que nós temos propriedades para pagar os danos morais. Quais são os bens principais dessa associação? Os edifícios. E o que vocês acham que seria vendido para pagar as reivindicações de danos morais? Os edifícios. O que significa que seríamos forçados a ter igrejas domiciliares. Nós escapamos por pouco dessa lei. Foram 2 senadores esquerdistas que votaram contra ela. A Kyrsten Sinema e o Joe Manchin, da Virgínia Ocidental. Se eles tivessem votado sim, nós estaríamos hoje enfrentando esse pesadelo. Então, graças a Deus por esses senadores que pelo menos um pouco agiram de acordo com a moralidade bíblica. Porque nós escapamos por pouco disso aqui nos Estados Unidos. Nós agradecemos ao Dr. Vine pelas palavras. Deus o abençoe.